Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso. E você sabe, né? A gente traz sempre aquela conversa mais light, a gente traz muita informação, mas também traz uma leveza. Não é, Cláudia Issa? Opa, boa tarde! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com os seus ouvintes nessa tarde. Muito bom. Bora bater um papinho aqui? Bora bater papo, falar de Wicca, falar de deusas. Ai, falar de coisa boa. Falar de oráculo, falar de coisa boa. A Cláudia Issa, gente, ela é bruxa e artesã, não sabia que você era artesã. Pois é, menina, também sou artesã, Também mais uma das minhas coisas. Né? Eu fui lá xeretar no teu Instagram, descobri isso. É taróloga, terapeuta e tá aqui com a gente hoje pra gente conversar sobre Wicca. Wicca, isso. Sobre magia. Sobre magia. Sobre bruxaria. Bruxaria. Quando a gente fala bruxaria, né, o pessoal fica meio assim, ai, gente, e aí, o que vem agora, né? Eu acho que metade fica assim com o cabelinho em pé e a outra metade já sabe o que é, né? É verdade. O nosso público, uma boa parte sabe com quem certeza, é. Mas quando certeza. se fala em bruxaria, realmente muita gente arregala os olhos. Fica, meu certeza. Deus, o que será? Quando eu vou postar alguma coisa no Instagram, eu fico, nossa... Será? Quem será que vai ver isso, né? Mas é bom para eu poder explicar. Que me pergunte. Sim, com certeza. É sempre bom. E eu comecei na bruxaria exatamente para poder desmistificar o que é a bruxaria realmente. Quanto né? tempo você está na bruxaria? Ai, bastante. Bastante? 22 anos. Ai, que delícia! 22 Fala anos com na propriedade, bruxaria. então. Pois Então, vamos perguntar para ela. A gente... Quando a gente fala de Wicca, estamos falando de religião. Exato, de uma religião. Então, Wicca, ela foi estabelecida como uma religião mesmo, né? Não só uma prática de magia, tá? Porque o pessoal confunde muito, né? Sobre o que, até que limite que vai a magia, o que é a bruxaria. Então, todo mundo coloca tudo muito junto. Isso por quê? Porque lá atrás, no começo, né, a gente não tinha muitas definições do que era o quê. Então, tudo que mexia com algum tipo de magia era rotulado como bruxaria. Tá. Então, não necessariamente que estamos falando sobre a mesma coisa, tá? Então, na Wicca, nós temos um sistema de religião, onde a base da nossa religião é o culto ao sagrado feminino e à natureza. E a gente entende que a divindade é a própria natureza. Então, com isso, a gente tem todo um sistema de crença, prática, culto, celebrações sazonais que a gente faz, como qualquer outro tipo de religião tem as suas práticas religiosas, a gente também tem a nossa. Mas aí acaba confundindo muito aquela coisa, mas se eu fizer um chazinho ou acender uma vela, eu estou fazendo uma bruxaria? Não, você está fazendo uma magia, né? Mas como a maior parte das pessoas não sabia muito identificar isso e precisava muitas vezes rotular de uma forma negativa aquilo que era feito, que era fora da esfera cristã católica, acabava sendo colocado tudo nesse balaio de gato. Feitiçaria. Feitiçaria, bruxaria, era tudo coisa mancomunada com o capeta. E aqui a gente não tem nada de mancomunado com o capeta nenhum. Muito pelo contrário, Muito não é? pelo contrário. Aqui a gente tem o princípio feminino, que é a deusa e o deus. Só que a imagem desse deus acaba sendo uma imagem um tanto quanto controversa para as pessoas que não estão acostumadas. Por quê? Porque ele tem muitas vezes uma representação de um homem viril, porém galhado, com galhos de cervo ou de outros animais. Isso quer dizer o quê? Que ele é o demônio lá que fala? Não. Quer dizer somente que ele é a representação de um ser selvagem da floresta. Então, a deusa vai representar toda a natureza e o deus vai representar a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas. Olha que interessante, eu ia te perguntar exatamente desse masculino. Então, ele representa esses animais, as plantas, tudo que é selvagem na natureza. Então, esse princípio da deusa, que é uma criadora, né? Afinal de contas, tudo que é na natureza e que dá a vida vem do feminino.
Sim. Né? Então, dentro da nossa forma de religiosidade, tudo que cria a vida, tudo que dá a vida é feminino. Mas tudo que faz parte também dessa geração é o masculino e ele é selvagem. Então, ele é indomável. Então, ele acaba sendo esse animal selvagem que não tem arreios, rédeas, cabresto, nem nada. Então, por isso que é muito controversa essa imagem do Deus, né, com chifres e tal. E ele, em muitas culturas, ele foi associado a demônios, enfim, mas que faz parte da mitologia de outras religiões, não da nossa. Para nós, essa imagem desse ser chifrudo, ele, na verdade, é alguém selvagem. Então, tem muitas culturas, por exemplo, nós celebramos aí uma diversidade de divindades, né? Porque não dá para a gente nomear uma divindade. Ah, quem é a deusa, né? A deusa, ela é plural, ela acaba sendo representada em várias culturas e esse Deus também, ele foi representado em várias culturas, de diversas formas. Tem vários. Tem vários nomes, Vários nomes. Como o Cernunnos, né? Na mitologia celta, ele é representado com galhos, né? Ou outros deuses, né? Aí você vai para a mitologia nórdica, egípcia, enfim, tem vários. E cada um deles vai representar uma dessas faces desse masculino ou do feminino. Assim como o Deus, também a deusa tem diversos nomes. Existe um local de origem da Wicca? Olha, local de origem... Você falou dos nórdicos, dos celtas. Local de origem, vamos lá. Quem concebeu isso tudo, né? Então, o que a gente pode dizer que o fundador da Wicca, como nós conhecemos hoje, foi o Gerald Gardner, que ele era um grande historiador, pesquisador, conhecedor de outras origens mágicas, participou de Teatro Rosa Cruz, maçonaria, outras ordens iniciáticas, e ele alega ter sido iniciado em um coven, que era um coven na Inglaterra, e que ele recebeu essa iniciação através desse coven que descendia de uma religião mais antiga, que nunca havia sido morta. Mas, enfim, comprovar isso tudo é muito difícil hoje em dia. Então, a gente tem esse início da religiosidade um tanto quanto mítico, mas não deixa e não perde o seu valor com relação a tudo o que essa pessoa, que essa personalidade, que foi o Gerald Gardner, trouxe como estrutura de religião. Então, a gente não depende de uma outra religiosidade para se conectar com o divino, para se conectar com a natureza, com a deusa, com o Deus, e ter uma forma de prática do sagrado feminino e de um sagrado, enfim, da gente se sentir conectado, né? E quando vocês falam de deusas, eu vejo que vocês têm muitos rituais ali no santuário, não é? Sim, e sempre com e é onde ela vai dar um curso, né, de introdução à Wicca. Nós vamos falar disso também. Mas essas deusas vêm de várias mitologias, por exemplo? Sim, né? Então, como no princípio na Wicca a gente diz que esse princípio ele é feminino, em várias culturas você pode observar também essa forma de entender o sagrado. Desde ali dos homens primitivos que tinham e enxergavam o papel da mulher como algo muito mágico, né? Porque imagina para um homem primitivo, ele saía para caçar, ele sangrava, ele morria. A mulher sangrava todo mês e não morria. E ainda tinha um mistério da concepção. Por quê? Ela começava, digamos assim, se deitava ali a lua, de repente a barriga, o sangue dela não descia mais, e aí contavam-se 9 luas, vinha um ser menor. A barriga dela começava a crescer, como a lua. E o ciclo dela de menstruação era regulado com essa lua. E aí a barriga dela começava a crescer como a lua, eles falavam, a lua engravidou, né? E aí dava uma nova vida. Que poder que essa mulher tinha, né? Que era a gestação e a criação de uma nova vida e a manutenção, né, da espécie. E o homem não tinha muito o entendimento de que ele fazia também parte. Ele começou a fazer entendimento quando os homens eles ficavam muito tempo distantes e aí retornavam e viam que elas não engravidavam mais.
porque não tinha mais homens ali. Então, eles começaram a fazer parte desse entendimento de que eles também faziam parte da concepção. E aí, nessas culturas, essa mulher que foi tão mítica, foi tão importante, tão mágica, eles começavam a fazer representações desse poder feminino, né? Então, você tem aí toda uma série de representações arqueológicas que foram encontradas. Por exemplo, a primeira Vênus que aparece é a Vênus de Loucel. Ela tem mais de 30 mil anos. Uau! É algo assim assustador. Então, você tem aí achados arqueológicos com representações femininas de bustos grandes, ancas largas que representavam essa fertilidade e que foram encontradas em locais específicos de reverência, né? Em locais que não eram de uso comum, mas sim de um uso de reverência. Então, através desses achados arqueológicos, você começa a perceber quão importante era o papel dessas mulheres. E aí, ao longo de várias eras, gerações e culturas, você começa a perceber a aparição de outras divindades locais que traziam para cada uma dessas culturas alguma propriedade mágica ou de fertilização ou de criação, enfim. Aí você vai para um berço da humanidade onde várias deusas surgiram e você percebe o quanto elas acabam se conectando, o quanto as representações de cada uma dessas divindades, por mais que fossem em locais completamente isolados, o quanto elas acabam tendo, de certa forma, alguma similaridade. Curioso, né? É muito, porque você percebe que são símbolos que fazem parte do nosso inconsciente e que acaba tendo uma certa similaridade. Então, uma deusa da beleza, ela está ligada a elementos da água, elementos que são mais ligados à fertilidade, às emoções, em diversas culturas. Então, você tem algumas coisinhas assim que você pega, olha, esse povo estava ali distante, mas que conecta com aquele outro. Então, você percebe que a aparição dessa divindade feminina, ela é de diversas formas e o entendimento de cada uma das culturas vai mostrar para aquele local, essa daqui, então é uma representação de Ísis, outra de Freia, outra de Deméter, outra de... Enfim, seja o nome que for. E cada uma tem uma especificidade. Sim, sim. Porque assim, e a gente entender o sagrado, entender tudo, é muito complicado. Pois é. Né? Então, a gente percebe que para a divindade é mais ainda. Então, a gente acaba colocando algumas divindades, né, que são meio assim, fazem tudo, tipo Ísis, né? Ísis, Brígide, acaba sendo meio que bombril das deusas, né? Elas são mil e uma utilidades. Qualquer coisa pede para elas. Exato, escorreu, agora é Hécate, né? Então, que aí tá grande, a última moda, né, das deusas é Hécate. Mas por quê? Porque são deusas que atendem a todos, né? E se você vai para uma cultura um pouquinho mais oriental, você tem aí até a questão de bodhisattvas, como Kuan Yin, que acaba sendo também uma grande intercessora da humanidade e que vem e atende os pedidos daqueles que estão em desespero. Né? Então, você tem várias faces desse feminino que se conversam. O tempo todo. E tudo muito conectado com a natureza. Exatamente. Se você for ver, cada ela carrega um aspecto que seja da natureza, que seja da nossa própria natureza, né? Sim. Humana, enfim, mas que acaba sendo muito interessante esse aspecto de todas as deusas terem alguma relação com algo de criação, algo de beleza, algo de fertilidade ou até mesmo de destruição. Também. Com certeza, porque a gente tem aí as deusas que a gente fala de deusas negras, né? Negras não no sentido de raça, tá, gente? Mas sim do nosso eu mais profundo, das deusas escuras, né? Que falam das nossas sombras, né? Então, essas deusas também são aí importantes e interessantes para que a gente possa aprender sobre o ciclo de vida, morte e renascimento. Porque para nós tudo é cíclico. Então, nada, a gente fala que não é, a coisa não acaba aqui nessa vida. A gente vai passando
Porque um dos princípios da Wicca é o princípio da crença da reencarnação. Então, a gente tem esse princípio de vida, morte e renascimento como na natureza. A semente, ela não é plantada na terra, ela morre, ela nasce, cresce, dá flor, dá fruto, dá nova semente, que essa semente morre, cai na terra novamente e cresce uma nova árvore, e assim por diante. Então, a gente acredita, sim, nesse ciclo ininterrupto da vida. Que assim seja, né? Será? Não é? Já é. Essa é a base do curso Introdução ao Wicca? Sim, São sim. poucos encontros, né? Sim. Não, nesse primeiro módulo, a gente fala exatamente sobre esses princípios mais básicos da Wicca, né? Aberto ao público? Sim, aberto a todas as pessoas. Quem quiser participar, é só entrar em contato lá com o Museu de Bruxaria, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no Instagram deles, @Museu de Bruxaria. Lugar incrível, se você não conheceu ainda, vale a pena. Sem dúvida, vale muito a pena, né? E todo sábado e domingo tem ritual lá, onde a gente celebra alguma face do feminino, algumas faces do sagrado feminino. Ritual acontece sempre às 6 horas da tarde e aberto também a todas as pessoas e gratuito. Isso que é legal. O curso não é gratuito, mas é uma taxa ridícula. É de R$50 para o curso todo. Nossa, para o curso todo. É simbólico. É bem simbólico. É simbólico. E você já sai aprendendo e tira todas as suas dúvidas a respeito do que é a Wicca, dos fundamentos da Wicca. Sim. É o princípio básico. É assim, tipo, eu ouvi dizer, estou em dúvida. Será que é essa minha? Será que é algo para mim? Mas eu quero entender mais. Ou então, não sei, às vezes eu já peguei até alunos que os filhos estavam interessados e aí os pais foram lá fazer para saber o que era, né? Fala assim, minha filha ou meu filho estava interessado em seguir a religião em si e a gente ficou temeroso. Então, muitos jovens, né, Cláudia? Sim. Porque é disruptivo, né? Então, os jovens, eles não querem ficar naquele padrão de religiosidade que foi estabelecido de família para família. Eles acabam explorando e tendo acesso à informação, acaba sendo algo que faz mais sinergia com aquilo que eles veem, né? E aí os pais acabaram fazendo o curso e se encantaram e agora até frequentam, participam dos rituais. Falam assim, não é minha religião, mas eu curto, eu gosto, eu acompanho. E tá tudo certo, né? Não é bom? Porque para fazer parte da religião tem todo um processo, né? Sim. Aí é um outro processo. Exato. Né? Esse curso, ele não é iniciático de forma alguma. É informativo. Ele é informativo mesmo, para as pessoas conhecerem, para saber, porque às vezes é aquela coisa, né? Você tem uma gama de informação aí pela frente e você não sabe para onde você tem que ir. Como esse nosso bate-papo aqui, né? Quanto que se fala da Wicca, a não ser no programa do Claudinei, que traz a informação com propriedade, ou outros programas, mas as dúvidas, elas permanecem. Com certeza. Né? Porque a gente está falando de religião. Claro. Não é verdade? Claro, e é uma escolha para a vida. Exatamente. A gente não faz a escolha de uma religião. Hoje eu acordei meio budista, não, isso não é. Hoje eu acordei meio protestante, ou sei lá o que, né? A gente não acorda e fala, hoje eu vou ser tal coisa. Não, a gente faz uma escolha para a vida. E para a vida mesmo. E tudo isso envolve magia, né? Sim. Só que envolve, eu percebo que acaba sendo assim, é uma magia constante. A magia está fazendo parte da vida, né? De quem tem esse entendimento. Claro. Da vida de qualquer pessoa, a magia já faz parte. Agora, quem tem entendimento já percebe essa energia magística, talvez, eu posso dizer essa palavra. E eu vou te dizer uma curiosidade, porque a partir do momento que a gente conversa com as pessoas e fala para elas, olha, a deusa está na natureza, e é muito engraçado, porque as pessoas não olham para a natureza, não reparam na natureza, e não reparam que mesmo na cidade a gente tem natureza, e ficam anestesiadas. E aí, quando começam na Wicca, percebem que fala assim, gente, olha, realmente tem uma árvore aqui do lado da minha casa. Nossa, nunca tinha percebido que aqui no quintal da minha casa eu tenho algumas ervas aromáticas. Nossa, eu nunca tinha parado para reparar no som desse passarinho. Ou na borboleta que está passando. Aí é um festival de... Eu vi uma borboleta hoje. Será que é um sinal da deusa para mim? E eu sempre repito a mesma coisa. Você estava procurando um sinal? Se não, é só
que você nunca reparou na natureza. E ela está lá, ela é bela, ela é plena e cheia de beleza para te encantar. Mas aí começa, né, aquela perseguição assim, ai, e os grilos na cabeça, né? É o racionalizar tudo, né? Exato. E não precisa racionalizar. Não. E uma É das apreciar. Sim. Uma das coisas que a gente fala, que é a Wicca, né? A raiz do termo Wicca vem do inglês Wicce, que é girar, dobrar e moldar. Então, na verdade, as bruxas, elas realmente sabem como girar, dobrar e moldar as energias ao nosso redor. Muitas vezes a gente nem precisa fazer feitiço, tá, gente? É muito do entendimento da sua própria energia, porque a gente sempre, né, busca fora as respostas. E na Wicca a gente fala que é o caminho do sábio. E o caminho do sábio não é buscar fora esse entendimento, mas sim dentro. Então é um mergulho interno para que a gente encontre essa sabedoria dentro de nós, né? E não chegar e ficar toda vez, como as outras religiões, culpando coisas externas pelo que acontece na nossa vida. E sim olhar para dentro e falar, opa, o que eu sou responsável nisso? É um nível de consciência que a gente ganha, que eu diria assim, para alguns deve ser terrível, mas para outros é libertador. Eu imagino, né? que sim. Então, é um nível de consciência da sua própria responsabilidade no mundo, na sua vida, com os atos, e com o que quer que seja das relações humanas da qual você, se você entra realmente para a religiosidade, no mínimo o esperado é que você saia um ser humano melhor para a natureza. Se você não fizer nada, mas pelo menos um ser humano melhor para as outras pessoas e para você mesmo. Com muitos valores que são transmitidos, Sim, né? sem dúvida. Eu acho que tudo isso é muito importante. O nosso programa passa muito rápido, gente. Eu fico impressionada. Bazar Místico nesse final de semana. Opa! Você vai estar lá? Sim, estarei lá. Com os oráculos. Com oráculos. É isso. Estarei lendo o tarô. Maravilhosa oraculista, Cláudia, não é? Vai estar lá no Com universo certeza. Dos oraculistas. Exatamente, universo oracular. Universo lá. oracular. Estarei lá. Sábado e domingo, a partir das 10 da manhã até as 20 horas. Até as 20 horas, na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade 602. Então é facinho. A gente sempre fala que é metrô Liberdade, mas está lá, entre Liberdade e São Joaquim, super fácil o acesso. É entrada gratuita. Lá dentro tem muitos expositores, muita coisa legal. Nossa, palestras incríveis. Dessa vez vai ter a palestra com a Monja Cohen. Vai ter a palestra com a Monja, da nossa turma aqui tem Monja Cohen, Carmen Balesteiro, Daniela Pires, Val Capelli, Marcelo Schmidt, Suzy Mariá, que está fazendo Vibecast conosco, Alexandre Jabali, quem mais? Tânia Gori. Vai ter muita gente. Muita gente. Dani Petrucci, se esqueci alguém, perdoe, não coloquei a Cláudia Issa. Não colocamos Cláudia Issa, porque ela vai ter que ir lá no tarô. Vou tá lendo. Porque quando ela fala das deusas, ela hipnotiza a gente. É sensacional. Claudinha, o programa realmente está acabando. E eu quero que você deixe os seus contatos. Você legal. Atende com os oráculos também? Sim. É só me procurar lá no Instagram. Cláudia Issa, Cláudia com D-H-I-A. É numerologia, tem um Hzinho no meio, tem, porque se você procurar Cláudia Issa, tem uma penca espalhada aí pela internet, tenho várias homônimas, mas enfim. Mas Cláudia... Com D-H-I-A, só eu. Só ela, então não tem como errar. E quem quiser também fazer o curso de introdução ao Wicca e obter informações e encontrar com a Cláudia, além do Bazar Místico, ela está sempre ali no Museu da Bruxaria, no Santuário da Grande Mãe, inclusive tem uma programação com rituais e você acaba conduzindo alguns, né? O próximo que eu vou conduzir vai ser o Sabá de Yuli. Ó, que lindo! Vai ser muito bom. Muito sensacional. gostoso. Então, fica na Vila Mariana, é metrô Ana Rosa. O telefone de contato é 988-41-8007. 988-41-8007, @Museu de Bruxaria. Isso. Mas vamos todos ao Bazar Místico, todo mundo troca ideia, pega informação.
e sai de lá mais feliz. E, nossa, sai de lá enriquecido de alma, espírito e de coisinhas gostosas e também de, afinal de contas, saber do futuro lá comigo. Também tem isso, que é muito legal. Vai tirar tuas dúvidas, né? E outra coisa que eu acho muito legal, como as pessoas se aproximam umas das outras durante o bazar, durante a mística. A gente acaba saindo de lá com várias pessoas, conhecidos, novos, amigos, enfim. É muito bom. É muito gostoso. Obrigada, Cláudia. Imagina, meu amor. Sucesso pra vocês. Obrigada a você. O programa voa! Que passou muito rápido. Mesmo. E depois tem Mystic Fair de BH não, Brasília. Brasília? 22 e 23 de julho. A gente vai passar essas informações mais à frente. Maravilha. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.